Olá a todos, sou Natália, sócia responsável pela área comercial da Esparta. Vamos começar agora um vídeo para falar sobre o resultado dos nossos fundos com relação ao fechamento de maio. Estou aqui também com os demais sócios da casa, CEO da Esparta, o Ulisses Neme, com a Maiara, também sócia integrante da área comercial, e com o Arthur e com o Felipe Vidal, que ambos são gestores dessa frente da renda fixa. Maio foi um mês muito interessante, a gente começou a ver ali o retorno do impacto que a gente teve com relação à crise do Covid-19. Então, o Sparta Top teve um resultado próximo a 250 por CDI, o Sparta Max ali acima de 260% de CDI e as nossas estratégias de previdência próximo de 200 CDI. Então, a gente começou já a observar alguma acomodação de preço no mercado secundário e isso por conta dos preços já estarem ali mais no nível que tinha liquidez para os papéis, né? A gente começou a conseguir ter a volta dessa rentabilidade. E aí eu queria entender de vocês como que o mercado se comportou nesse mês de maio, e aí se vocês puderem, inclusive, falar tanto sobre a questão do mercado secundário quanto do primário, seria interessante. Bom, no mês de maio, o que a gente viu foi uma continuidade no fechamento de spreads observado na segunda quinzena do mês de abril, só que num nível muito mais moderado, dada que a distorção já não estava mais tão grande quanto foi observada ali em meados de abril, né? E na primeira quinzena do mês, a gente teve um desempenho um pouco melhor que a média do mercado, pelo fato de que a gente não tem exposição à curva de juros e o mercado, de certa forma, tem uma certa exposição à curva de juros. A gente tenta neutralizar todo o movimento de curva. Então, isso ficou bem evidente ali no fim de abril, que quando a curva de juros estressou, os fundos do mercado performaram mal e a gente continuou performando bem. E em relação ao mercado secundário, a gente está vendo uma acomodação do nível de spreads, tem saído bastante negócio, o mercado voltou a ser bastante, a ter funcionalidade, né? Que ali no mês de março ele perdeu funcionalidade, não tinha, principalmente na primeira quinzena não tinha muito negócio porque o preço dos ativos estava errado, e agora a gente acredita que o preço dos ativos eles estão condizentes com as incertezas do mercado, que agora já são menores, né, dado agora o fim da quarentena e uma perspectiva boa para os próximos meses. Em relação ao mercado primário, boa parte das ofertas estavam ficando com os bancos, e agora a gente já vê algumas ofertas que os bancos estão trazendo a mercado. Não a totalidade da oferta, eles acabam ficando com um pedaço da oferta e vendendo um pedaço para o mercado. Agora, no mês de maio, a gente teve uma oferta primária que a gente participou, que foi de lojas americanas, foi uma emissão de 3 anos a CDI mais 3, a gente entrou com um pedaço. Temos algumas leituras já para o mês de junho, então a gente está vendo uma retomada do mercado e acreditamos que nos próximos meses aí devem voltar a ter boas ofertas primárias. Legal. Só explicando, então, quando o Felipe comentou que a curva de juros deu uma estressada, só para explicar que isso quer dizer que os juros futuros estão sendo precificados a um valor muito maior do que eles são hoje. Então, isso acaba, às vezes, um fundo de renda fixa que não faz o hedge como a gente faz, pode ter ali um retorno, um impacto no retorno, um retorno negativo. Então, só para deixar isso claro. Falando um pouco sobre a perspectiva que a gente tem sempre passado para os nossos investidores, sobre ali uma expectativa de rentabilidade de CDI mais 5, por exemplo, ali para o Sparta Top, Sparta Max, eu queria entender de vocês como que vocês conseguem fazer essa expectativa, de onde que vocês acham que, de onde vocês conseguem enxergar essa rentabilidade vindo, né? A gente vê que, como você comentou, os spreads de crédito se acomodaram hoje ao nível de liquidez, ou seja, ao nível que a gente ainda está de incertezas do mercado, mas ele ainda tende a fechar um pouco mais. Então, queria entender como que vocês fazem essa conta.
Então, hoje o spread, pegando o Spartatop como exemplo, o spread médio da carteira dele hoje está em 2,90 aproximadamente. CDI mais E 2,90, né? CDI mais 2,90. E o duration dele hoje é em torno de 2 anos e meio, né? Então, a gente acredita aí que o mercado tinha estressado, né? Ele overshootou, como é natural acontecer, né? Esses movimentos muito intensos, agora deu uma acomodada. Daqui para frente, a gente acredita que conforme a incerteza for diminuindo, a tendência é o spread acomodar ainda um pouco no nível um pouco abaixo do que está hoje. Talvez aí em torno de uns 100 pontos abaixo aí. E num movimento desse, o fechamento de 100 pontos vezes um duration de 2 anos e meio, o fundo teria um ganho, né, que é a tal da marcação ao mercado, né, teria um ganho de um vezes o outro, né, 1% vezes 2,5, 2,5, e mais o carrego do fundo, né, se isso acontecer ao longo de um ano, você tem esse carrego de 2,90, com esse ganho de 2,5, e aí você tira taxas, né, taxa de administração, basicamente, e o fundo tem uma oportunidade aí no horizonte dos próximos 12 meses, performar em torno aí de CDI mais 5. Tá ótimo. A Só para gente acho que exemplificar, então... Desculpa, Pode posso falar, Ulisses. complementar? Acho que, de qualquer jeito, a gente está trabalhando com um cenário um pouco mais conservador, né? Esse cenário de voltar a 100 pontos, né? Na verdade, se a gente medir desde que desde que os spreads começaram a abrir até o momento, a gente tem, na verdade, uma abertura bem maior do que esses 100 pontos, né? A gente veio de 1,30, talvez hoje esteja mais próximo de 3, então deve ter aberto alguma coisa aí como 1,70, alguma coisa assim ainda, né, de saldo, e a gente está esperando que volta só uma parte desse movimento nesses próximos 12 meses, né? Uma leitura mais conservadora, mas porque efetivamente a gente acha que vai ter uma percepção de risco de crédito no mercado um pouco maior, né? Principalmente porque a gente não está vendo uma retomada tão rápida assim da economia, alguma coisa que provavelmente leva um tempo, por isso que a gente está fazendo uma conta mais conservadora. Claro que se de repente as coisas aceleram, que a gente não acha que é o nosso cenário base, de repente pode até ser um fechamento maior de fato, né? Então tem uma perspectiva de fechamento até maior. E isso deixaria bem evidente que a gente voltando para os mesmos níveis de spread, né? Dado toda a estratégia que a gente implementou ao longo desses últimos 2 meses, né? De ajustar a carteira, de aproveitar as oportunidades, né? A gente se beneficiou muito pelo fato de ter um nível de caixa adequado para quando a gente entrou já nesse momento mais delicado, né? Então, de fato, a ideia é não só recuperar a cota, mas a gente mostrar que tem um ganho adicional, inclusive bem relevante, quando as coisas se normalizaram de verdade. Perfeito. Até para dar o exemplo que o Arthur comentou, então, quando ele fala 100 pontos, é 1%, na verdade, a gente viu ali que alguns títulos saíram de uma negociação de CDI mais 1,5 para CDI mais 4, hoje já está um pouco menor que CDI mais 3, e a gente entende que vai chegar ali num preço próximo de CDI mais 2. Então, é esses 100 pontos, 1% Exatamente. de melhora que a gente entende. Tá bom, obrigada. Agora, falando um pouco sobre o risco de crédito da carteira e também sobre os movimentos que vocês realizaram ali nesses meses de abril e agora maio, a gente viu que maio que vocês continuaram fazendo ali, arbitrando os valores relativos dos papéis para a gente, de fato, ter esse retorno adicional, inclusive que o Ulisses comentou também, além de ter o retorno do impacto da crise. E também a gente viu também uma redução muito, muito grande de cada exposição que nós temos, de cada posição que nós temos em carteira. É interessante notar até que o Spartatop, ali no pré-crise, a nossa maior posição era de 4%, e hoje ela é menor que 3%. Então, eu queria entender um pouco o racional de vocês com relação a essa diminuição de cada exposição que nós temos em carteira, e também falar um pouco sobre esse risco de crédito estar controlado, que é o que a gente sempre passa, e que é o que vocês têm analisado também no mês a mês. A gente vem buscando aumentar a diversificação da nossa carteira. A gente acha que isso é um dos pontos cruciais assim da nossa estratégia, né, para gestão de crédito, diversificar. E a gente tinha uma situação de mercado onde os spreads estavam muito pressionados ali, muito pequenos, né, vis-à-vis o risco. A gente vinha sendo bastante seletivo
nos emissores. Isso implicava naturalmente em concentrar um pouco mais onde a gente achava algumas oportunidades. Hoje a situação que a gente enxerga no mercado é que os spreads estão em patamares melhores do que o risco, né? Então a gente tem muito uma gama maior de empresas aí que a gente acha boas oportunidades. Então a gente diversificou mais a carteira, com isso a gente diminui nosso risco de crédito. Em relação a risco aí de inadimplência, da performance aí das empresas, a gente agora já praticamente terminou a divulgação do primeiro trimestre de resultados aí das empresas. A gente está acompanhando, tem obviamente cada setor e cada empresa tende a sofrer, alguns um pouco mais, outros menos. No primeiro trimestre ainda não aparece muita coisa, né? Porque a pandemia ela começou em meados de março, enfim, logo em seguida o lockdown, tudo. Então ainda é pouco, né? Do primeiro trimestre, mas em alguns casos já dá para enxergar alguma coisa. A gente vem acompanhando, a gente já desde de março ainda, a gente já vinha fazendo ali um estresse nos emissores que tem exposição. Os que a gente achava que poderiam sofrer um pouco mais, a gente já veio reduzindo exposição ou até se desfazendo, né? A gente se desfez de alguns nomes. O Arthur, dá um exemplo do que vocês se desfizeram. A gente chegou a ter uma exposição pequena em empresa na JCL, né, através da Vamos. Né? A Vamos é uma das empresas da JCL que só faz locação de veículos pesados. Estava até num processo ali de profissionalizar essa empresa, tornar ela independente do restante do grupo e fazer um IPO, e tinham buscado melhorar ali os balanços e ter um resultado bastante interessante. Mas acho que nesse cenário onde o IPO não foi feito e a empresa continua, então, 100% debaixo do grupo JCL, que é um grupo bastante alavancado, a gente entende que o risco ali é o mesmo, é o risco do grupo, e não dá para diferenciar aquele risco, né? Então, a gente preferiu, e nesse momento de crise, é um tipo de negócio que tende a sofrer um pouco mais, não a Vamos, mas a JCL. Então, a gente preferiu não estar exposto nesse momento, e conforme for o cenário mais para frente, a gente pode voltar, né? Mas nesse momento a gente preferiu vender. A gente vem reduzindo exposição em alguns emissores, justamente, primeiro porque o patrimônio do fundo encolheu e, naturalmente, acho que um gestor prudente já naturalmente tem que reduzir as posições, né? Como a Natália falou, a maior posição era acima de 4, hoje ela é menor que 3, mesmo com o encolhimento do patrimônio do fundo. Acho que essa carteira diversificada ajuda a mitigar o risco de crédito. A gente vem conversando com algumas empresas. A gente acha que o pior que pode acontecer, pelo menos o que a gente está enxergando hoje na nossa carteira, para alguma emissora, é descumprir alguma das cláusulas da debenture, né? Que seriam o que a gente chama de covenants, né? Que é um índice financeiro, uma métrica financeira que ela descumpra, e eventualmente isso exige uma negociação entre a empresa e os credores para ver o que faz em cada situação, né? A gente vem participando de algumas dessas. Isso é sempre muito caso a caso, né? Depende da situação, depende do momento e tudo, mas a gente acredita que são desenquadramentos perfeitamente explicáveis pela crise que a gente passou, um desastre natural, daria para chamar, não foi um erro de gestão, não foi uma coisa que afetou só o setor de uma empresa, daquela empresa específica e tudo. Então, um negócio que, em geral, é bastante compreensível e se chega a um acordo com a empresa, né? Mas, em termos de perda, a gente não espera perda nenhuma. O que pode ter é ganho, né? Acho que pode ter um ganho, do tipo, a empresa ela descumpriu uma obrigação dela, ela implicou num risco maior para o credor e ela tem que dar uma remuneração adicional para esse credor, né? Então, seria um upside, na verdade. É importante destacar aqui, né, que em relação à experiência que a gente vai acumulando nesses últimos 10 anos em assembleias, foram centenas de assembleias que a gente já participou, para, inclusive, inúmeras delas, boa parte, na verdade, avaliando, né? O estouro de Covenant, eu prefiro usar o nome de evento de avaliação.
Então, é justamente como você acender uma luzinha amarela, a gente vai ver se essa luzinha amarela é uma luzinha que pode virar vermelha ou uma luzinha que é só um amarelo, mas volta para um verde, né? Então, nesse caso, a gente tem uma discussão com a empresa, uma negociação ainda num momento saudável, né? Então, não é aquela renegociação forçada da empresa que, tipo, ela precisa fazer isso ou quebra, né? Então, normalmente tem uma negociação, se acerta ali o equivalente a uma multa, né? A gente chama de waiver, né? Que é perdão, justamente de alguma forma de compensar o credor, né? Então, por isso que pode vir algum ganho ainda daí, né? Mas que é um ganho, na verdade, para compensar esse aumento de risco, né? Então, não é que é um ganho por ser duro na negociação nem nada, é para, assim, dentro do que faz sentido nesse processo de negociação. Então, pode ser que tenha algum tipo de ganho aí, mas assim, é um processo que a gente já conhece bem como funciona, tem bastante experiência de lidar com isso, e tipicamente em empresas de melhor qualidade, que é o tipo de empresa que a gente costuma ter na carteira, esse processo ele é muito mais tranquilo, né? Não é um processo agressivo de negociação, é um processo que se desenrola com uma certa naturalidade. Ok. E aí, seguindo um pouco nesse racional, falando um pouco da carteira em si, dos setores que a gente aloca, a gente sempre comentou que a escolha dos setores para a carteira, ela é um dos nossos critérios, né? Bem importantes, inclusive. E aí a gente tende a alocar o capital, né, dos nossos investidores em setores mais previsíveis da economia, que tem ali uma geração de caixa mais consistente. Um exemplo muito claro é sempre o setor de utilities, que vai abranger desde distribuição, geração de energia, até saneamento básico. E, por outro lado, a gente costuma ficar de fora de setores mais cíclicos da economia, que também são setores que são mais afetados em cenários de crise como o que a gente está vivendo agora, né? Então, agro, varejo, construtoras, frigoríficos, etc., sempre foram setores que a gente preferiu colocar um pé atrás. Mas, de qualquer forma, a gente sempre tem as exceções do mercado, né? As empresas que se destacam nesse setor, seja pela sua ética, pela responsabilidade com a saúde financeira da empresa, etc. Então, eu queria que vocês, seguindo aí nesse racional, vocês mencionassem, mais a título de curiosidade mesmo para os nossos investidores, para que eles também possam entender um pouco como é que a gestão da Sparta trabalha e pensa. Dois exemplos da nossa carteira desses emissores, que torna eles atrativos para a Sparta, o que difere eles dos demais desse setor que acaba mitigando o risco e acaba fazendo sentido para a nossa carteira. Eu vou citar uma das nossas maiores posições hoje, é o Grupo Guararapes, que é dono das lojas Riachuelo, né? O setor a gente não a considera muito atrativo, né? O setor de varejo é um setor bastante cíclico, né? Mas o que torna a Guararapes uma exceção para a gente é que a gente entende que eles têm diversas alternativas de se financiar, né? Além de ser um grupo bastante capitalizado. Então, por exemplo, eles são proprietários de diversos dos imóveis das lojas deles, centros de distribuição e tudo, da sede administrativa. Eles têm uma financeira também, então é uma operação verticalizada, né? Ele tem a loja de roupa, ele tem a financeira que dá crédito para os clientes, e os clientes deles consomem via crédito, então isso é bem relevante no negócio deles. Além disso, eles também são verticalizados para trás, né? Eles têm fábrica, né? Eles fabricam um percentual relevante das peças de roupa que eles vendem nas lojas deles. E a logística deles também, eles têm os CDs e toda a parte de frota, é tudo proprietário. Então, também são detentores de um shopping, né? Eles é um grupo do Rio Grande do Norte e eles detêm o maior shopping da cidade de Natal, né? Então, um shopping bem relevante, bem grande, que são donos, deles. Então, além deles serem lojistas, né, alugarem loja, eles também são proprietários do shopping, então eles entendem os dois lados ali da negociação. Então, a gente acredita que é um grupo, apesar de estar num setor bastante cíclico, apesar de que os resultados deles devem ter uma performance bastante complexa aí agora nesse curto prazo, a gente acredita que é um grupo que vai passar incólume aí.
tem um risco de queda bastante baixo. Um outro exemplo que a gente destaca é um setor que às vezes foge um pouco ao senso comum aí dos investidores, é o de locação de frotas, que é um setor que a gente considera bastante defensivo. Geralmente ele performa muito bem nas crises, porque as pessoas deixam de querer comprar um carro novo e vão comprar um seminovo, que é o que essas locadoras vendem, né? Elas compram o carro novo diretamente da montadora, não da concessionária, mas da montadora, com grande desconto. Rodam ali por um pequeno período, tipicamente 1 ano, e vendem o carro seminovo ali, 20 mil quilômetros, 25 mil quilômetros rodado, ele vende o seminovo. Isso é atrativo nas crises para o consumidor, além do que nas crises as empresas tendem elas, por falta de capital, ela tende a vender a frota e alugar, e isso gera oportunidade de negócio para locadora de frota, né? E a gente tem exposição aí, uma das maiores exposições hoje também, a Locamérica, que nessa crise em especial, apesar de a gente considerar um setor defensivo, nessa crise em especial, esse setor está sofrendo bastante com a questão dos lockdowns, né, da redução na circulação das pessoas, do turismo de negócios, né? As pessoas estão fazendo reunião por teleconferência, não alugando carro, pegando um avião, chegando numa determinada região e alugando um carro ali, né? Mas a Locamérica, 2/3 do negócio dela é a frota de empresas, né? Então a frota são contratos de longo prazo com pagamentos mensais, né? Então a frota que ela é dona, mas a empresa, o cliente dela terceirizou a frota, diferente do aluguel de veículos, né? Que é esse do aeroporto, da rodoviária, né? Que você paga por diária. Esse por diária que está sofrendo bastante. Para a Locamérica é bem menos, é só 1/3 do negócio. A gente quer ter que eles têm uma estrutura de capital bastante robusta também. Nos últimos, ainda que eles estão vindo crescendo num ritmo bem forte nos últimos anos, mas eles fizeram isso através de 2 capitalizações de equity, né, na empresa. Então eles fizeram 2 follow-ons aí nos últimos 2 anos, 2018 e 2019. Então a gente acredita que eles têm uma gestão financeira prudente, então é um negócio que está sofrendo, mas menos do que os concorrentes, porque eles têm menos desse aluguel de carro, né, proporcionalmente do que os maiores concorrentes deles. E também é uma empresa que a gente acha que é um bom investimento, é um risco de crédito baixo. Bom, agora mudando um pouco de assunto e falando sobre as implicações, né, da quarentena, acho que nos últimos dias os ânimos das pessoas, eles têm melhorado um pouco, né, com a perspectiva do fim da quarentena ou de uma possível flexibilização dela. E aí eu queria entender qual a visão da gestão hoje para o cenário macro, em se tratando, né, dessa crise de saúde, e levando em consideração as novas atualizações do governo do estado, né? Como é que vocês estão enxergando esse movimento, essa possibilidade de fim da quarentena? Acho que nesse momento está se discutindo o fim da quarentena, não porque a epidemia já se conteve e já está num estágio ali controlado, e sim porque as empresas, as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? O governo ele pede para a pessoa ficar em casa, a pessoa fala que não tem condições, ela precisa trabalhar, ela precisa de renda, né? As pessoas não têm uma renda fixa, não tem um emprego formal, o empresário pequeno ele precisa abrir o negócio dele todo dia e trabalhar, porque senão ele não tem como se manter, né? Então, acho que nessa situação já foram mais de 2 meses, as pessoas já fizeram o esforço máximo, então voltando hoje para as ruas, acho que tem um otimismo, né, por estar acontecendo isso, mas acho que tem um risco, que é quase uma certeza, mas a gente está num mundo de incerteza, então não se chama de certeza, se chama de risco. De ter uma segunda onda, né? E segunda onda prejudicar e contaminar essa epidemia, quantidade muito maior do que já contaminou de pessoas, né? Isso pode vir a gerar alguma falta de confiança tanto das empresas quanto dos consumidores, né? Então o consumidor voltar a se retrair, não querer gastar,
né? Ele perdeu renda, ele ainda não recuperou a renda dele, ele vai segurar as despesas, não vai comprar o que não é essencial. Então, acho que ainda é um cenário bastante complexo, né, do ponto de vista macroeconômico, assim. Sim, esse era até um questionamento que eu queria fazer, né? Como que essa situação, essa flexibilização da quarentena e os potenciais as consequências, né, que ela traria poderia afetar a categoria de crédito privado. Acho que tem tanto lado positivo, se der tudo certo, quanto negativo, né? Como você comentou agora há pouco. O que a gente já vem falando desde do início aí da pandemia. Acho que as pequenas empresas tendem a sofrer muito mais que as grandes. E na prática, a grande toma o mercado da pequena que fechou, ou até vai comprar a pequena. E as grandes tendem a sobreviver e a sair mais fortes, né, da crise. Uhum. Então, a gente... Lembrando que assim, a gente está falando das empresas com melhor qualidade de crédito do país, né, as que têm mais acesso a capital, tanto de acionistas via follow-on na bolsa, aumento de capital, tanto quanto do ponto de vista de crédito, emissões em mercado de capitais ou emissões bancárias. Então, assim, são as empresas mais capitalizadas as que têm mais musculatura para aguentar períodos como esses, né? Então, a gente vê que é lógico que essas empresas também sofrem, mas proporcionalmente com as pequenas e médias empresas, elas sofrem muito menos, né? Então, elas acabam tomando o mercado dessas empresas menores. Inclusive, acho que para complementar, né, a gente vê, quando a gente olha o movimento dos bancos, né, a gente vê que os bancos, não é que eles estão retraindo o crédito e sobrando só com liquidez, não empresta para ninguém. Eles emprestam para alguns tipos de empresas, essas grandes, né? Tanto que essas grandes a gente vê, as emissões estão ficando nas carteiras dos bancos, né? Eles estão emprestando dinheiro em grandes quantidades, mas principalmente para as maiores empresas que eles entendem que vão ser sobreviventes, né? Então, é onde o risco é menor, né? E são essas empresas também que a gente tem na carteira, né? Só para complementar o que o Arthur comentou no questionamento anterior a respeito ali da Guararapes, logo no início da pandemia, aqui só para mostrar como é questão de capitalização dessas empresas, só no início da pandemia, quando ela começou a perceber que teria suas lojas fechadas, ela ia deixar de faturar, ela tinha linhas de crédito aprovada com os bancos, ela foi lá e sacou 1 bi dos bancos, colocou 1 bi a mais no caixa para poder atravessar esse período com caixa mais elevado, mesmo que ela tenha que ter pago um pouco mais caro por isso. Acho que é um seguro que fez muito sentido para ela. Agora ela está com 1 bi a mais no caixa que, se precisar, ela pode usar. Então, é uma questão que afeta muito mais os menores mesmo. Sim. A gente já comentou, né, que o risco de crédito das nossas carteiras ele está bem controlado. A gente tem feito esse acompanhamento, sempre fez. A gente continua confortável com o que nós temos em carteira. E a gente também comentou que desde o início, quando a gente começou a ter muito questionamento, né, por parte dos nossos investidores sobre a carteira, como que a gente estava enxergando o mercado e etc., a gente teve ali o trabalho de explicar os tipos de empresa que acabam acessando o mercado de crédito também, que são empresas com uma qualidade de crédito melhor e etc., como vocês estavam comentando agora. Mas a gente viu que muita empresa já fechou, né, devido à crise. E eu queria saber que, apesar, né, de ter essa diferenciação entre quem consegue acessar o mercado de capitais ou não, queria saber se a Sparta hoje, a gestão, tem acompanhado potenciais emissores que acessam o mercado de capitais e que podem vir a tornar-se inadimplentes, mesmo que não estejam na nossa carteira. Sim, a gente acompanha todas as empresas aí que emitem debêntures, que são companhias abertas que emitem debêntures no mercado de capitais, a gente acompanha como possibilidades de investimento, né? A gente tem visto algumas que a gente já, desde a análise inicial que a gente tinha feito quando na época da oferta, né, dessas debêntures, a gente já achado ali, tinha concluído que seriam empresas que poderiam sofrer muito numa crise.
por isso a gente tinha um perfil que a gente não gostava de estar exposto. Porque quando você dá crédito para uma empresa, por exemplo, de 5 anos, você vai ficar com o risco daquela empresa por 5 anos. Em 5 anos, no Brasil, é quase certeza que vai ter uma crise. Então, a gente sempre analisa o que essa empresa... Não assim, no cenário econômico atual o negócio é bom ou ruim. A gente sempre pensa assim, no cenário de crise, o que esse cara vai fazer para manter a alavancagem dele controlada, para manter a estrutura de capital dele num nível adequado, né? E algumas empresas a gente não vê essa flexibilidade, né? Essas alternativas que a administração da empresa que ela não tem, né? Mas que isso torna o risco dessa empresa maior. Então, enfim, a gente ficou de fora, a gente acompanha algumas dessas empresas, mas a gente, nesse momento, tá feliz de estar fora, assim, de não estar investido, né? E numa potencial quebra desse emissor e de outros emissores aí do mercado de crédito, mesmo a gente não tendo esse emissor na nossa carteira, existe algum reflexo que pode acabar afetando o nosso produto, mesmo a gente não tendo esse determinado emissor? Então, isso parece, você pode considerar só uma inadimplência ali numa carteira, é um negócio relativamente simples, né? Mas na prática, o que a gente observa assim para um fundo de crédito aberto, né, para os investidores que podem resgatar a qualquer momento, é que o impacto ele tem consequências muito maiores, né? O impacto de uma inadimplência. Então, geralmente, muitos meses antes, aquela debênture já perde a liquidez. O gestor já não consegue mais vender. E se aquele fundo vai tomando resgates, aquela posição ela vai crescendo proporcionalmente dentro do fundo. E aí uma perda que poderia ter sido muito pequena se tivesse sido feita fundo com patrimônio grande, se torna uma perda muito maior com o fundo já com patrimônio pequeno. E o incentivo para o investidor é de resgatar, né? Porque tem uma bomba relógio lá dentro que está crescendo, né? Então, o incentivo para o investidor é de resgatar. Isso pode gerar consequências no mercado desse gestor querer precisar vender outros ativos, não aquele, porque aquele ninguém vai comprar, mas outros ativos e gerar uma pressão de venda no mercado, que pode ser uma oportunidade para fundos que estejam, por exemplo, com caixa disponível para comprar esses ativos. Podem comprar, às vezes, num preço bom. Então, pode ser uma oportunidade. Assim. Então, até para destacar aqui, a gente, por exemplo, vem trabalhando com um nível de caixa bem mais elevado do que a nossa média histórica. Então, nosso caixa está mais próximo de 20%. Historicamente, a gente ficava mais entre 10% a 15%. Né? Então, a gente tem trabalhado com caixa maior. A gente também fez uma alteração na estrutura de taxa de administração, que a gente reduziu a taxa de administração que a gente cobra sobre a parcela de caixa. Né? Isso permite com que a gente tenha um caixa maior sem penalizar o retorno para o investidor. Então, a gente acaba tendo uma musculatura financeira maior, justamente para aproveitar essas oportunidades que podem surgir. Né? Então, não é porque já passou o pior ou tal, a gente está com uma postura conservadora, como a gente já comentou aqui, e além disso, a gente está sempre monitorando que, eventualmente, pode ter algum desafio qualquer maior no mercado, pode ter uma liquidação de ativos qualquer, e a gente quer, na verdade, estar na melhor situação para poder aproveitar essas oportunidades. Né? No final, a gente quer agregar mais valor, agregar mais retorno para os nossos investidores. Acho que uma frase que o Arthur sempre comenta, né, sobre essa postura de ter o caixa mais elevado agora é estar otimista, porém cauteloso, né, Arthur? Exatamente. Espere o melhor, prepare-se para o pior, né? É isso aí. Exato, exatamente. E só para pontuar aqui, essa mudança da taxa que o Ulisses comentou, ela foi tanto no Sparta Top quanto no Sparta Max. Isso, perfeito. Produtos a gente fez essa alteração já em março, mais ou menos. Bem, obrigada. Bom, indo especificamente para o debêntures incentivadas, que até teve um movimento um pouco diferente do que esses outros fundos que nós comentamos agora. Primeiro, uma boa notícia para os investidores, a gente diminuiu a taxa de administração de 1% para 0,8% ao ano, então isso sempre pensando de fato em entregar o melhor produto para os nossos investidores, mais alinhado possível também. E agora falando um pouco sobre o resultado do mês, a gente já adiantou ali no relatório mensal um pouco sobre a performance do debêntures incentivadas.
que por mais que não tenha tido nenhum evento específico, ele teve ali um retorno ligeiramente negativo. E isso porque é até inerente da classe de ativos essa certa volatilidade, né? Tanto porque, de fato, a classe de ativos acaba tendo essa volatilidade maior, as debêntures incentivadas, que são negociadas majoritariamente por pessoas físicas, quanto também por conta de juros mais baixos, né? Então, até essa rentabilidade aparente acaba tendo um pouco mais de volatilidade também, né? A percepção de volatilidade acaba sendo maior, acho que esse é o ponto. E, dito isso, eu queria entender de vocês como que vocês enxergam que o nível da taxa de juros e também a volatilidade na curva de juros pode impactar esse produto. Se vocês pudessem detalhar um pouquinho sobre isso também. Então, os títulos debêntures incentivadas, elas são todas atreladas ao IPCA, né? Então, você negocia IPCA mais, né, a remuneração. Então, só para dar um exemplo aí, você tem um debênture incentivada negociando, por exemplo, IPCA mais 5, e o título público equivalente ali, do mesmo prazo, está negociando IPCA mais 3. Então, você tem um retorno de 5 menos 3, dá 2, né? Então, você tem 2% a mais do que o soberano. Isso é o que a gente chama de spread, né? De crédito, né? E o que aconteceu foi que a curva dos títulos soberanos, né? Títulos públicos, ela fechou nesse mês em torno de 50 pontos. Então, o que era IPCA mais 3 virou IPCA mais 2,5. E os títulos privados, né, as debêntures, elas também tendem a acompanhar, mas elas não acompanharam plenamente. Elas caíram do equivalente aí, grosso modo, IPCA mais 5, não para 4,5, como seria manter o spread, mas elas caíram de 5 para 4,6. Ou seja, esse 0,1 parece pouco, mas o duration desse fundo é em torno de 3 anos. 0,1 vezes 3 isso seria um impacto na cota do fundo, né? 0,1 vezes 3 dá 0,3, foi mais ou menos o impacto disso na cota do fundo. O CDI hoje está muito baixo, então 0,3 fica muito grande em relação ao CDI, né? O CDI foi 0,25 no mês. Você tira esse 0,30, dá menos 5, acho que o fundo fechou com menos 7 bases. Menos 0,07. 7 bases é 0,07%, né? Então, praticamente zero. Mas, então, a volatilidade natural do mercado. Só que como a comparação com o CDI está muito baixo, acaba aparecendo assim que foi uma performance muito ruim. Na verdade, foi natural esse tipo de movimento. Agora, se a gente vê, né, esse tipo de fundo, né, a gente está com hoje quanto que é o spread da nossa carteira do debêntures incentivadas? O spread da carteira está em torno de 2,3 e do fundo em torno de 2. Então, CDI mais 2, mais ou menos, o fundo. Tem que tirar a taxa de administração, CDI mais 1,2, mais ou menos. E a gente tem isenção de imposto de renda, né? Então isso também beneficia o investidor. E, de fato, a gente está com um spread bem maior, né? Na verdade, esse spread que a gente tem hoje na carteira, nas debêntures incentivadas, ela é bem maior do que é o normal, do que é o usual, se a gente comparar aí com 6 meses atrás, com um ano atrás, né? Então, a gente espera também que possa ter um fechamento, daí se tem uma duration maior, a pessoa também tem uma perspectiva de fechamento. Então, assim, hoje o Sparta Debêntures Incentivadas, ele também tem uma perspectiva de retorno bastante interessante, superior a CDI mais 3, né? A gente tem ressaltado isso, já isento de imposto de renda para o investidor pessoa física, né? Então, assim, ele também é outro fundo que tem um perfil interessante, são debêntures diferentes, é um tipo de mercado diferente, então tem uma certa descorrelação em relação aos outros fundos que estão mais focados no mercado de CDI, que a gente chama, né, os debêntures pós-fixadas mesmo, né? Então, assim, é uma alternativa interessante também para o investidor, mas, de novo, não é um negócio que a gente acha que de um dia para a noite vai ter essa recuperação, né? Provavelmente ele vai ficar exibindo, pode ter até um mês com retorno negativo, como foi o caso de maio, né? Foi menos 0,1%, nem isso. Mas pode ter outros meses positivos mais fortes, né? Ao longo de 12 meses, a gente espera que tenha um retorno significativo e já isento de imposto de renda. Ainda falando sobre a performance dos debêntures incentivadas, então, mesmo com todas essas distorções que essa categoria teve, e isso também, até pegando do último trimestre do ano passado até agora essa recente crise do Covid-19,
a gente vê que o nosso fundo ele tem performado acima dos nossos pares de mercado. E isso a gente sempre mede os fundos de debêntures incentivadas com o RED, para entender onde que é a nossa colocação. E aí eu queria entender de vocês, a que vocês atribuem esse destaque do nosso produto, como que vocês enxergam que a nossa carteira consegue entregar essa rentabilidade acima? Então, a gente acredita que a gente tem uma carteira muito diversificada, a gente preza muito por isso, para evitar que uma empresa ali, uma debênture, provoque uma performance muito negativa no fundo, nem muito positiva, nem muito negativa no fundo, né, para ser um negócio o mais suave possível ali a carteira, o portfólio até aquela performance, não uma ou outra título em especial. Outra coisa que a gente faz o hedge, né, desses riscos de mercado para não ficar exposto nessas oscilações da curva de juros que quando a curva abre, tem um fundo que ganha muito, tem outro que perde muito, a gente está sempre na média ali. Então, essa média está fazendo a gente ficar muito melhor que os nossos peers, não porque a gente está indo bem, a gente só está fazendo feijão com arroz, né? Eventualmente, eles não se protegendo disso e tentando fazer gol num loser's game, no fim ele abre a retaguarda e acaba numa Acho crise. que, em outras palavras, na verdade, a gente tem prezado muito pelo conservadorismo, né? Então, a gente, inclusive, teve momentos ali no passado que a gente era um dos fundos que parecia o patinho feio, porque não estava andando tão rápido quanto os outros fundos, né? Mas aí, quando vem a conta, né, ou quando tem essas oscilações mais dramáticas, eventualmente, quem tinha uma estratégia focando mais no longo prazo, né, eventualmente pode se destacar, né? Então, eu gosto de lembrar sempre que a gente foi o primeiro fundo de debênture incentivada com hedge do mercado, né? A gente já tinha essa expertise, criou esse produto, depois vieram outros, tem bons fundos também no mercado, a gente não é que todos são ruins, não, nada disso. A gente vê que tem bons pares, a gente conversa com eles, gosta deles, etc. Mas a gente, de fato, tem um viés mais conservador, focando mais no longo prazo, e isso muitas vezes, ainda mais quando a gente passa um monte de turbulências, né? E tem as turbulências do próprio Brasil, tem as turbulências que tipo, a gente não tem controle nenhum, né? E tem essa questão que o Arthur comentou também, que é super importante da diversificação. Então a gente tem uma estratégia que ela é mais conservadora, e assim, a gente está olhando a longo prazo. Esse tipo de estratégia a gente acha que de fato não é a estratégia mais agressiva que vai ganhar, pode até ganhar no curto prazo, mas não ganha no longo prazo. Então, acho que é importante. Essa sempre foi uma preocupação, de fato, da área comercial. A gente sempre passou que esse produto, ele sempre vai se importar e vai ter uma preocupação muito grande em entregar um retorno consistente no longo prazo. E, às vezes, em algumas janelas, ele pode nem ser o best performance ali, né? O que mais vai render no período. Mas a gente não quer ter grandes oscilações nesse meio do caminho. E aí, com isso, a gente vai acumulando um resultado consistentemente positivo. E o que a gente notou também de interessante no debêntures incentivadas é que esse caráter também de proteção que ele pode entregar na carteira do investidor, né? Então, uma vez que quando os mercados, como o Felipe até citou, quando a curva estressa, né? Então, quando a gente tem ali uma perspectiva de aumento do nível de juros, a gente vê que alguns fundos que não fazem esse hedge, eles acabam tendo ali um impacto negativo. E no caso do Sparta Debêntures incentivadas, por ter essa proteção, consegue até às vezes se beneficiar disso, né? Então acaba tendo ali também, às vezes, até um fechamento de spread, como a gente viu, por exemplo, na greve dos caminhoneiros em 2018. Perfeito. Acho que assim, os títulos as debêntures incentivadas, não muito tempo atrás, elas chegaram a negociar com spread abaixo do soberano, né? Porque a curva ela estava muito mais elevada, então tinha demanda nos níveis de IPCA mais 5, IPCA mais 6, mesmo com a curva do título soberano estando nesses 5 e 6, né? Então, hoje, como a curva do soberano está muito fechada, o spread de crédito ele está mais aberto, né? Nesse torno desses 2% que a gente está falando. Mas aí, como você comentou, se a curva de juros estressar, ele pode... lógico que não é assim, no dia que estressou vai corrigir esse spread de crédito vai para zero, não é isso, mas
em patamares de curva de juros mais elevados, o fundo ele tende a ter ativos com spreads mais baixos. Isso pode ser refletido em ganho de marcação a mercado, né? Na verdade, o caráter defensivo, então, se a gente tiver um estresse dos mercados como um todo, principalmente de juros e as taxas principalmente o Tesouro IPCA, né, inflação IPCA, tipo, ele sobe muito, de repente esse fundo pode acabar se beneficiando disso e pode passar a ter um desempenho bem mais positivo, que é o efeito que a Natália comentou, que a gente teve pós-greve dos caminhoneiros, que a gente teve os melhores meses do fundo, justamente naquele momento que era o mais dramático, vamos dizer assim. Exatamente. Muito obrigada. Bom, continuando, puxando aí, né, saindo do debêntures incentivados, puxando um gancho para um outro produto nosso, eu queria falar um pouco do Sparta Max. Ele é um fundo relativamente novo, né, se comparado com o Sparta Top, que é um fundo já bem antigo, no qual ele é comparado. E o Max ele tem sido um destaque entre os pares dele no mercado com relação à rentabilidade. E ele, apesar de ter, né, ali algumas semelhanças com o Sparta Top, ele tem ali os seus diferenciais que acabam trazendo uns benefícios tanto com relação à rentabilidade quanto em relação à liberdade da carteira, que acabam diferindo do top. Eu queria que vocês explicassem um pouco qual é a relação com o Sparta Top. Bom, o Sparta Max, ele é um fundo mais arrojado, né? Ele é um fundo para investidor qualificado, né? Então, a gente, de fato, usa disso para ter mais flexibilidade na política de investimento e ele acaba tendo um mix mais arrojado, né? Então, ele pode comprar, de repente, uma empresa, uma companhia fechada, ele pode fazer um day trade, ele pode fazer uma alocação num FIDC, ele pode aproveitar outras oportunidades. E o fato dele ser também um pouco menor, né, então ele tem ainda um tamanho, ele ainda não tem nem 100 milhões de patrimônio, então ele é mais ágil, né, e isso acaba também conferindo uma característica para ele bem diferente, é bem vantajoso isso, até por isso que a gente também costuma dizer que ele tem um capacity menor, provavelmente não é um fundo que vai crescer tanto, né, um fundo já bem menorzinho, um fundo para ser realmente a gente ter mais liberdade para trabalhar, colocar essas melhores ideias, que às vezes a gente não consegue, por uma questão de restrições de política de investimento, implementar ou no fundo de previdência, ou no Sparta Top, ou em outros fundos. Então, acho que é importante destacar que a mesma análise de crédito que a gente faz nos outros fundos, a gente faz também nos ativos alvo do Sparta Max. É um negócio que a gente não compraria por risco no Sparta Top, por exemplo, a gente também não vai comprar no Max, né? Mas existem ativos que a gente compraria no Top, porém a regulação não permite. Exatamente. Mas que a regulação do Max é mais flexível, né? Então, o Max ele consegue comprar ativos que o Top não pode, não que não gostaria, mas que não pode. E além disso tem, por ser um fundo menor, né? Ele ter uma agilidade maior, o risco de liquidez dele é menor, né? Por ser menor. Eventualmente a gente consegue fazer algumas posições um pouco maiores nos nomes ali, nos ativos que são as maiores oportunidades, enquanto que no top a restrição do tamanho do fundo limita muito a capacidade de alocar nesses ativos. Então, uma combinação de flexibilidade com uma característica um pouco mais arrojada. E uma outra característica que ele tem, mas que a gente ainda não usa, é o fato de poder fazer investimento no exterior, né? Através de bonds. Hoje a gente ainda não faz, mas a gente tem a oportunidade de fazer um dia, se achar que faz sentido para o fundo. Nesse momento específico, acho que nem chegou em algum momento agora, durante a crise, por exemplo, os bonds chegaram a estar com um spread bem maior do que nos mercados locais, né? Então chegou a ter realmente uma oportunidade. Por outro lado, lá fora tem outra dinâmica, voltou muito mais, então os spreads fecharam bem mais rápidos e atualmente, na verdade, os spreads locais estão oferecendo muito mais vantagem do que os spreads de crédito dos bonds lá fora, né? Principalmente, assim, às vezes a gente não faz a conta perfeita, então toma outros tipos de risco, eventualmente pode achar que está mais interessante, mas para o tipo de operação que a gente faz, travando direitinho, sem tomar o risco de mercado,
né, a gente acompanha os dois mercados e vê que, na verdade, nesse momento, o mercado local está bem mais interessante do que o mercado de empresas brasileiras no exterior. Legal, e até só para pontuar, porque são questionamentos que nós recebemos, né, dessa dúvida com relação ao top e ao max, e até tive questionamentos essa semana se tinha alguma conversa que a gente estava discutindo sobre estar incorporando, né, o max dentro do top, etc. Então, quando os gestores falam que o top não pode comprar determinados ativos que o max pode, é por conta do próprio enquadramento do produto. O top ele é enquadrado a 4661, é uma resolução para receber aportes de fundo de pensão, e essa resolução acaba trazendo aí algumas amarras para o Sparta Top, como, por exemplo, não poder comprar empresas de capital fechado ou não poder fazer day trade, etc. Isso já essa resolução, né, ela não se adequa já ao Sparta Max, que então tem essa liberdade maior e, consequentemente, também no longo prazo busca um retorno um pouco maior do que o Sparta Top. É um produto bem interessante que vale a pena aí dar uma olhada, comparar, e qualquer outro questionamento também entrar em contato com a área comercial para a gente poder detalhar melhor o produto. Bom, só para fazer um resumo, então, de tudo que foi dito aqui, com relação ao resultado, a gente teve ali uma forte recuperação com relação à rentabilidade, principalmente ali do Sparta Top, Max e Previdência. Isso a gente viu na primeira quinzena, foi uma continuação do que já tinha começado na segunda quinzena de abril. E a segunda quinzena de maio, com um mercado mais estável. O que, inclusive, até acaba sendo também de rentabilidades muito interessantes, porque o próprio carrego das estratégias está muito bom. Então, isso já traz também uma rentabilidade muito boa, independente de fechamentos, né? Bom, o primário também voltou a funcionar. A gente teve ali, conseguiu comprar uma emissão de lojas americanas, a CDI mais 3, uma taxa também bem atrativa. Gestão também já tendo algumas leituras para junho. E, bom, a gente espera que esses preços, então, que estão sendo negociados no mercado secundários ainda um pouco distorcidos, fechem algo como 100 pontos. E isso somado ali, na verdade, multiplicado com a duration de cada estratégia, somado com o carrego de cada estratégia, vai entregar essa expectativa de rentabilidade que a gente tem passado para os nossos investidores, que é algo muito atrativo e nunca visto também na renda fixa, né? Então, uma relação risco-retorno excelente. Nós readequamos todas as nossas posições no mês de maio, isso também já vinha acontecendo desde abril, tanto por conta de um patrimônio menor, então para conseguir readequar essas posições, quanto também porque a gente tem tido mais oportunidades em diversos emissores. Com relação a setores, a gente tem de fato, a gente sempre tem ali algumas exceções com relação a setores que nós temos um pouco mais de pé atrás. Depende muito da estrutura de cada empresa. Vocês deram exemplos também de solidez, que a gente sempre verifica desses emissores e entende que essas empresas consigam passar por cenários de crise sem muitos solavancos. Com relação a inadimplências no mercado, a gente está muito confortável com a nossa carteira, como a gente sempre tem passado, mas a gente entende que no mercado tem alguns nomes que podem sim apresentar inadimplência, e isso num primeiro momento pode ter um impacto nas nossas estratégias, mas também apresenta uma oportunidade muito boa e nós estamos com caixa suficiente nas nossas estratégias, inclusive para aproveitar essas oportunidades também. E é isso, acho que muito obrigada pelas informações, obrigada pelo tempo de todos, e a área comercial permanece à disposição. A gente também tem a Giselda, que atende os nossos clientes diretos, ela também permanece à disposição, e esperamos a todos um ótimo mês de junho até o mês que vem. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.